Bem-vindo ao conto até você dormir. Agora é hora de se deitar, respirar fundo e deixar o mistério embalar seus pensamentos. Antes de começarmos, me conte. Que horas e onde vocês estão assistindo este conto? E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todas as próximas histórias. Hoje, um simples convite leva um escritor a viver um enredo mais perigoso do que qualquer ficção. A Aventura de Anthony Eastwood, de Agatha Christie. Anthony Eastwood olhou para o teto e em seguida para o chão. Dali o seu olhar subiu lentamente pela parede da direita, até que, com um súbito esforço de vontade, concentrou novamente sua atenção na máquina de escrever. A folha virgem de papel só era maculada por um título escrito em maiúsculas: O Mistério do Segundo Pepino. Era um belo título. Anthony pensou que qualquer um que o lesse ficaria imediatamente interessado e curioso. O mistério do segundo pepino, diriam. Sobre o que será? Um pepino? O segundo pepino? Sem dúvida tenho de ler essa história. E ficariam todos encantados e entusiasmados pela consumada perícia com que aquele mestre da ficção policial tecera uma trama sensacional acerca de um simples vegetal. Até aí, tudo bem. Eastwood sabia tão bem quanto qualquer um como deveria ser a história. O problema era que, de alguma forma, não conseguia começar. Os dois elementos essenciais para uma história de detetive eram o enredo e o título. O resto não passava de mero trabalho braçal. Algumas vezes o título, por si só, dava origem à trama que quase se desenrolava sozinha. Mas naquela manhã, o título continuava a adornar solitário o topo da página, sem que nenhum esboço do enredo se estivesse formando. Outra vez os olhos do rapaz procuraram inspiração no teto, no tapete e no papel da parede, sem que uma única ideia se materializasse. Darei à heroína o nome de Sônia, disse Anthony para se animar. Sônia, ou talvez Dolores. Terá uma cútis branca como marfim, sem que sofra de anemia, e olhos insondáveis, como dois lagos profundos. O herói vai se chamar George, ou John, um nome bem curto e britânico. O jardineiro, pois suponho que terá de existir um jardineiro para que possamos introduzir esse diabo desse pepino na história. Bem, ele poderá ser um escocês gaiato e pessimista, sempre preocupado com a possibilidade de geadas precoces. Aquele método funcionava algumas vezes, mas naquela manhã não estava dando resultado. Embora Anthony pudesse ver Sônia, George e o cômico jardineiro claramente, eles não se mostravam dispostos a se mexer e agir. Naturalmente, eu poderia transformar o pepino numa banana, pensou Anthony desalentado, ou numa alface ou couve de Bruxelas. Ah, couve de Bruxelas. Bruxelas poderia ser uma mensagem cifrada, um criptograma indicando um sinistro barão belga. Por um momento ele julgou ver uma réstia de luz que, entretanto, logo se desfez. O barão belga não se materializou, e Anthony lembrou-se subitamente que pepinos não eram compatíveis com geadas precoces, o que dava fim às divertidas observações do jardineiro ranzinza. Droga! Desabafou Eastwood, e levantando-se apanhou o Daily Mail. Talvez algum pobre diabo tivesse morrido em circunstâncias que servissem de inspiração a um agoniado escritor. As manchetes do dia, porém, só falavam em política local e internacional. Anthony largou o jornal enfadado. Pegou então um romance que estava sobre a mesa, fechou os olhos e desceu o dedo ao acaso sobre uma das páginas. O destino escolheu a palavra carneiros. Imediatamente, com espantosa clareza, os elementos de uma história
delinearam-se no seu cérebro. Linda jovem, noivo morto na guerra, ela perde a razão e vai cuidar de um rebanho de carneiros nas montanhas da Escócia. Reencontro místico com o noivo morto. Cena final com carneiros, luar, a jovem caída morta e na neve as marcas dos passos de duas pessoas se afastando. Daria uma linda história. Anthony saiu de seu devaneio com um suspiro e balançou tristemente a cabeça. Sabia muito bem que o seu editor não queria aquele tipo de conto, por mais belo que fosse. O tipo que lhe agradava e que exigia de seus escritores, e pelo qual às vezes pagava regiamente, versava sobre misteriosas jovens de cabelos negros, apunhaladas no coração, e jovens heróis injustamente perseguidos, terminando com o súbito esclarecimento do enigma, sendo a culpa do personagem menos suspeito, comprovada por indícios altamente improváveis. Ou seja, item por item. O mistério do segundo pepino. Mas eu aposto 10 por 1 que ele irá substituir o título por alguma droga, como, por exemplo, um crime nefando. E isso sem mesmo me consultar, considerou Anthony. Oh, que diabo de telefone! Dirigiu-se mal-humorado ao aparelho e pegou o fone. Fora interrompido 2 vezes na última hora. A primeira fora engano, e na segunda vira-se obrigado a aceitar um convite para um jantar na casa de uma assanhadíssima senhora da sociedade que ele detestava, mas cuja pertinácia o derrotara. Alô? Ele rosnou ao telefone. Uma voz de mulher, suave e acariciante, respondeu com um leve sotaque estrangeiro. É você, amor? Perguntou ela com doçura. Bem, respondeu cautelosamente Eastwood. Quem está falando? Sou eu, Carmen. Escute, amor, estou sendo perseguida, estou em perigo, venha depressa. É uma questão de vida ou morte, venha agora. Desculpe-me, retrucou Anthony cortesmente. Receio que haja algum engano. Antes que pudesse acrescentar mais alguma coisa, ela interveio. Madre de Deus, estão chegando. Se descobrirem que estou telefonando, vão me matar. Não me abandone. Venha logo, salve-me. Você sabe onde é, na rua Kirk 320. A senha é pepino. Depressa. Ele ouviu o leve estalido quando ela desligou o aparelho na outra extremidade. Ora, macacos me mordam, exclamou o Sr. Eastwood perplexo. Dirigiu-se ao pote de fumo e encheu cuidadosamente o cachimbo. Só pode ter sido algum truque do meu subconsciente, disse para si. Ela não pode ter dito pepino. Que coisa mais estranha. Será que ela disse ou não disse pepino? Pôs-se a andar de um lado para o outro, irresoluto. Rua Kirk, 320. Que história será essa? Ela agora deve estar esperando que o seu homem chegue. Gostaria de ter explicado. Rua Kirk, 320. A senha é pepino. Oh, não. É impossível. É um absurdo. Deve ter sido uma alucinação do meu cérebro cansado. Olhou com uma careta para a máquina de escrever. Para que você serve? Eu gostaria de saber. Estive olhando para você a manhã inteira e de nada me adiantou. Um autor deveria buscar inspiração na vida. Na vida, você ouviu? Vou sair agora mesmo para procurar inspiração. Enfiou um chapéu na cabeça, contemplou por um instante com afeição a sua inestimável coleção de objetos antigos esmaltados e saiu do apartamento. A rua Kirk, como todos os londrinos sabem, é uma artéria longa e sinuosa, em grande parte ocupada por antiquários. Ali é vendida toda a sorte de mercadorias espúrias a preços atraentes, vendo-se também lojas de objetos de bronze, cristal e de artigos de segunda mão, de aspecto decadente.
O número 320 era ocupado por uma loja de cristais antigos. Estava superlotada por objetos de vidro de toda a espécie. Anthony teve de locomover-se com a máxima cautela para não derrubar os copos de vinho que se alinhavam sobre os balcões e não bater a cabeça nos candelabros que faiscavam e balançavam no teto baixo. Uma senhora muito idosa estava sentada nos fundos da loja. Ostentava um forte buço que muito colegial teria invejado, e sua expressão era truculenta. A velha olhou para Anthony e perguntou numa voz poderosa: "O que deseja?" Rapaz que se embaraçava com facilidade, Anthony ficou sem jeito e imediatamente perguntou o preço de uns copos para vinho branco. 45 shillings a meia dúzia. 45, é? Repetiu Anthony. São bem bonitos. E esses, quanto custam? Não são lindos? É cristal Waterford antigo. Faço-lhe o par por 18 guinéus. Eastwood sentiu que se estava metendo numa enrascada e que dali a pouco acabaria comprando alguma coisa, hipnotizado pelo olhar ameaçador da velha. Contudo, não se decidiu a sair. "E aquilo ali?" perguntou apontando para um lustre. 35 guinéus. "Ah, é caro demais", lamentou o rapaz. "O que está procurando?" perguntou a velha. "Um presente de casamento?" "Isso mesmo", concordou rapidamente Anthony. "Mas eles têm um gosto muito requintado." Bem, tornou a velha, levantando-se com uma expressão determinada. "Todos gostam de objetos de cristal antigo. Tenho aqui este par de garrafas para licor, e este jogo de cálices que qualquer noiva irá adorar." Os 10 minutos seguintes foram de agonia para Anthony, que estava inteiramente sob o domínio da velha. Todos os tipos concebíveis de cristais desfilaram ante os seus olhos. O desespero apoderou-se dele. "Lindo, muito lindo", elogiou sem entusiasmo, colocando sobre o balcão um grande cálice que ela lhe trouxera. Súbito gaguejando, ele perguntou: "Ah, será que a senhora tem um telefone aqui?" "Não, não tenho, mas há uma cabine telefônica no correio aí em frente." "Mas o que vai levar, o cálice ou esses copos para uísque?" Não sendo mulher, Anthony desconhecia totalmente a sutil arte de sair de uma loja sem comprar nada. "Prefiro o jogo para licor", ele admitiu com desânimo. Era o mais barato. Seria horrível ter de comprar o lustre. Desalentado, pagou pelo presente. Subitamente, quando a velha já estava embrulhando o pacote, recuperou a coragem. Afinal, no máximo ela o julgaria excêntrico, e de qualquer maneira, que importância tinha o que ela pensasse? "Pepino", ele disse com voz clara e firme. A velha interrompeu bruscamente o que estava fazendo. "Ah? O que o senhor disse?" Nada, mentiu Anthony apressadamente. "Oh, pensei que o senhor tivesse dito pepino." E disse mesmo, admitiu dessa vez, desafiadoramente Anthony. "Ora", explicou a velha senhora, "por que não disse logo, fazendo-me perder tempo? Entre por aquela porta e suba as escadas. Ela está à sua espera." Como um sonho, Anthony seguiu a indicação da mulher e subiu por uns degraus sujíssimos. No topo, uma porta dava para uma minúscula sala de estar. Sentada numa cadeira, com os olhos fixos na porta e uma expressão ansiosa no rosto, estava uma jovem. Que jovem! Possuía realmente a pele de marfim sobre a qual Anthony escrevera com tanta frequência. E seus olhos! Que olhos! Não era inglesa, via-se imediatamente. Tinha um ar exótico que transparecia até na simplicidade do vestido elegante e dispendioso. Anthony deteve-se no umbral, embaraçado. Chegara o momento das explicações. Porém, com um grito de prazer, a jovem levantou-se e atirou-se em seus braços. "Você veio!"
ela exclamou. Você veio! Oh, benditos sejam os santos e a Santa Mãe de Deus. Anthony, que não costumava deixar passar as boas oportunidades, abraçou a jovem com entusiasmo. Por fim, ela afastou-se e levantou o rosto para ele com encantadora timidez. Nunca o teria reconhecido, ela declarou. Não teria mesmo. Não? Indagou Anthony sem convicção. Não. Até os seus olhos parecem diferentes. Você é 10 vezes mais atraente do que eu julgava. Sou mesmo? Em seu íntimo, Anthony se dizia: calma, rapaz, calma. Tudo está indo muito bem. Não perca a cabeça. Posso beijá-lo novamente? Naturalmente, anuiu Anthony entusiasticamente. Quanto quiser. Fez-se um agradabilíssimo interlúdio. Gostaria de saber quem diabos eu sou, pensou o rapaz. Faço votos que o verdadeiro camarada não apareça por aqui. Ela é um amor de pequena. Súbito a jovem afastou-se e seu rosto assumiu uma expressão aterrorizada. Não o seguiram até aqui? Deus do céu, não. Eles são muito espertos. Você não os conhece como eu. Boris é um demônio. Eu darei um jeito em Boris. Você é valente como um leão. Sim, como um leão. Eles são uns canalhas, todos eles. Ouça, entenho a coisa. Se soubessem, eles me matariam. Estava com medo. Não sabia o que fazer, e então pensei em você. Quieto, o que foi isso? Ressoavam passos na loja. Fazendo-lhe um gesto para que permanecesse onde estava, ela dirigiu-se silenciosamente às escadas. Voltou pálida, de olhos arregalados. Madre de Deus, é a polícia. Eles vão subir. Você tem uma faca ou um revólver? Minha querida, não está pretendendo que eu mate um policial, não é? Oh, mas você está louco. Vão prendê-lo e não escapará da forca. Da forca? Repetiu Eastwood, sentindo um desagradável arrepio percorrer-lhe a espinha. Soaram passos nas escadas. Eles vêm aí, sussurrou a jovem. Negue tudo, é a única esperança. Isto é fácil, murmurou o rapaz baixinho. No instante seguinte, 2 homens entraram no quarto. Não usavam uniforme, mas seu porte revelava uma inequívoca autoridade. O mais baixo, um homem moreno, com tranquilos olhos cinzentos, tomou a palavra. Conrad Fleckman está preso pelo assassinato de Anna Rosenburg. Tudo o que disser poderá ser usado como prova contra você. Eis aqui o mandado de prisão. É melhor que venha por bem. A jovem sufocou um grito. Anthony deu um passo à frente com um sorriso sereno. Está cometendo um erro, detetive, retrucou cortesmente. Meu nome é Anthony Eastwood. Os 2 detetives não se deixaram impressionar pela declaração. Veremos isso, depois tornou o que se mantivera calado até então. Enquanto isso, acompanhe-nos. Conrad, gemeu a moça. Conrad, não deixe que o levem. Anthony olhou para os 2 detetives. Os senhores com certeza permitirão que eu me despeça dessa jovem, não? Com mais compreensão do que ele esperara, os 2 policiais dirigiram-se para a porta. Anthony puxou a jovem para perto da janela e disse-lhe rapidamente, em voz baixa. Escute, eu disse a verdade. Não sou Conrad Fleckman. Quando me telefonou esta manhã, fizeram a ligação errada. Meu nome é Anthony Eastwood. Atendi a seu pedido de socorro porque... Bem, porque quis. Ela fitou-o incrédula. Você não é Conrad Fleckman? Não. Oh! Exclamou a jovem com uma expressão constrangida.
E eu o beijei. Não faz mal, tranquilizou-a o rapaz. Os cristãos primitivos beijavam-se habitualmente. É um ótimo costume. Agora ouça. Vou acompanhar esses dois, mas logo provarei a minha identidade. Enquanto isso, a deixarão em paz e você poderá avisar esse seu querido Conrad. Mais tarde. Sim? Bem, meu telefone é NW 1743. Tome cuidado para não errar a ligação novamente. Ela lançou-lhe um olhar cativante, indecisa entre as lágrimas e um sorriso. Eu não esquecerei. Não esquecerei mesmo. Então está bem. Adeus. Olhe. O que é? Por falar em cristãos primitivos. Uma vez mais não faria mal algum, não acha? Ela enlaçou o pescoço do rapaz com os braços. Seus lábios apenas roçaram os dele. Eu gosto de você. Sim, gosto de você. Não se esqueça disso, aconteça o que acontecer. Anthony afastou-se dela com relutância e dirigiu-se a seus captores. Estou pronto para acompanhá-los. Não pretendem deter essa jovem, não? Não, senhor. Nada temos contra ela, disse o homem mais baixo cortesmente. Camaradas decentes, esses policiais da Scotland Yard, pensou Anthony, ao segui-los pelos estreitos degraus. Não havia sinal da velha na loja, mas Anthony percebeu uma respiração ofegante ao passar junto à porta dos fundos. Adivinhou que ela estava atrás da mesma, observando cautelosamente os acontecimentos. Fora na rua, Anthony respirou fundo e dirigiu-se ao mais baixo dos dois policiais. Agora, inspetor. O senhor é um inspetor, não? Sim, senhor. Inspetor Detetive Verral. Este é o Sargento Detetive Carter. Bem, Inspetor Verral, chegou o momento de falarmos a sério. Eu não sou esse Conrad não sei o que lá. Meu nome é Anthony Eastwood e sou escritor. Se me acompanhar até o meu apartamento, posso dar-lhe provas da minha identidade. O tom decidido com que Anthony falou pareceu impressionar os detetives. Pela primeira vez, o rosto de Verral assumiu uma expressão de dúvida. Carter, aparentemente, era mais duro de convencer. Ah, é? Retrucou com ironia. Mas, se não me engano, a jovem chamou-o de Conrad mesmo. Ah, esta é outra questão. Não me incomodo de admitir que, por razões pessoais, apresentei-me àquela jovem como sendo esse tal Conrad. Por razões particulares, entendam. Sua história é muito pouco convincente, observou Carter. Nada disso, o senhor vai nos acompanhar. Chame aquele táxi, Joe. O táxi parou e os três homens entraram. Anthony fez uma última tentativa, virando-se para Verral, que lhe pareceu o mais acessível dos dois. Escute, caro inspetor. Que mal pode haver nos senhores me acompanharem ao meu apartamento para verificarem se estou falando a verdade? Deixem o táxi esperando, fica por minha conta. De qualquer modo, não perderão mais de 5 minutos. Verral olhou com atenção. Farei o que deseja. Ele acedeu subitamente. Por estranho que pareça, acredito que o senhor esteja falando a verdade. Não quero fazer papel de idiota aparecendo no departamento com o homem errado. Qual é o endereço? Brandenburg Mansions, 48. Verral inclinou a cabeça para fora e gritou o endereço para um motorista. Em silêncio, os três aguardaram até chegar ao prédio. Quando Carter desceu, Verral fez sinal a Anthony que o seguisse. Não há necessidade de grosserias, declarou ao sair do carro. Vamos entrar como amigos. Façamos de conta que o senhor Eastwood está trazendo 2 convidados. Anthony ficou muito grato por tal atitude. Sua opinião a respeito do Departamento de Investigações Criminais crescia a cada minuto. No vestíbulo tiveram a sorte de encontrar Rogers, o porteiro. Anthony deteve-se. Boa noite, Rogers, cumprimentou casualmente.
Boa noite, senhor Eastwood, respondeu o porteiro respeitosamente. Gostava de Anthony, cuja liberalidade nem sempre era imitada por seus vizinhos. Anthony deteve-se já com o pé no primeiro degrau das escadas. Rogers, lembra-se por acaso de há quanto tempo moro aqui? Perguntou no mesmo tom casual. Estava discutindo esse ponto aqui com os meus amigos. Deixe-me ver, senhor. Acho que há quase 4 anos. Foi o que pensei. Anthony olhou para os detetives com uma expressão triunfante. Carter resmungou, mas Verral sorriu. Um ponto a seu favor, senhor, mas ainda não é o bastante, ele replicou. Vamos subir. Anthony abriu a porta do apartamento com a sua chave, lembrando-se aliviado que Mark, o seu criado, estava de folga. Quanto menos testemunhas houvesse daquele vexame, melhor. A máquina de escrever estava como a deixara. Carter encaminhou-se até a mesa e, com uma voz lúgubre, leu o título da folha. O Mistério do Segundo Pepino. É uma história que vou escrever, explicou Anthony. Outro ponto a seu favor tornou Verral com um olhar maroto, balançando a cabeça. E por falar nisso, como é a história? Qual era o mistério do segundo pepino? Aí é que me pegaram, retorquiu Anthony. Foi esse segundo pepino que deu origem a toda essa confusão. Carter observava-o atentamente. Súbito sacudiu a cabeça e, com um gesto sugestivo, apontou para a própria testa. É meio pancada, coitado, murmurou em voz audível. Mas agora, senhores, vamos ao nosso caso, disse o rapaz com determinação. Aqui estão algumas cartas endereçadas a mim, meu talão de cheques, notas dos meus editores. O que mais desejam? Verral examinou os papéis que Anthony lhe entregara. Quanto a mim, estou satisfeito, declarou respeitosamente o detetive. Isto é suficiente. Mas não posso assumir sozinho a responsabilidade de liberá-lo. Embora pareça inegável que o senhor reside aqui há alguns anos com o nome de Eastwood, sempre existe a possibilidade de que Anthony Eastwood e Conrad Fleckman sejam a mesma pessoa. Preciso revistar o seu apartamento, tirar suas impressões digitais e telefonar para a sede do departamento. Parece-me um bom plano, comentou Anthony. Esteja à vontade. Meus segredos estão todos à sua disposição. O inspetor sorriu. Era bastante humano para um detetive. Quer esperar no quarto dos fundos com Carter, enquanto procedo à busca? Está bem, anuiu Anthony com relutância. Não poderia ser de outra forma, poderia? Como assim? O senhor e 2 uísques com soda poderiam fazer-me companhia no quarto dos fundos, enquanto o seu amigo sargento revista o apartamento. Se preferir assim, senhor. Eu prefiro. Deixaram Carter vasculhando o conteúdo da escrivaninha com perícia profissional. Ao sair da sala, ouviram-no pegar o telefone e chamar a Scotland Yard. Assim está melhor, disse Anthony, sentando-se ao lado da bandeja de uísque, tendo antes atendido hospitaleiramente às necessidades do inspetor Verral. Devo beber primeiro para mostrar que o uísque não está envenenado? O inspetor sorriu. Isto é muito irregular, comentou. Porém, em nossa profissão, acabamos por adquirir certa intuição. Vi logo de início que havíamos cometido um erro, embora tenhamos naturalmente de seguir os regulamentos. Não se pode escapar da burocracia, não é, senhor? Suponho que não, lamentou Anthony. Mas o sargento ainda não me parece muito amistoso. Ah, mas ele é um ótimo profissional. Seria difícil iludi-lo. Já percebi, anuiu Anthony e acrescentou. Por falar nisso, inspetor, se não há objeções, gostaria de saber alguma coisa sobre o crime que cometi. Como assim, senhor? Ora, vamos. Não vê que estou morrendo de curiosidade?
Quem era Anna Rosenberg? E por que eu a teria matado? Amanhã o senhor vai ler toda a história nos jornais? Amanhã talvez eu seja eu mesmo com mais os 10.000 anos de ontem, tornou Anthony citando Fitzgerald. Na verdade, acho que o senhor poderia perfeitamente satisfazer a minha natural curiosidade, inspetor. Esqueça um pouco essa sua descrição profissional e conte-me tudo. Isto seria muito irregular, senhor. Ora, meu caro inspetor, logo quando nos estávamos tornando tão bons amigos? Bem, Anna Rosenberg era uma judia alemã que morava em Hampstead. Sem meios visíveis de subsistência, ela estava cada dia mais rica. Comigo dá-se justamente o contrário, comentou Anthony. Possuo meios visíveis de subsistência e estou a cada ano mais pobre. Talvez eu progredisse mais se morasse em Hampstead. Sempre ouvi dizer que o lugar é muito revigorante. No passado, continuou Verral, ela negociou com roupas de segunda mão. Então está explicado, interveio Anthony. Isto me lembra quando vendi meus uniformes de gala depois da guerra. O apartamento estava superlotado de calças vermelhas e alamares dourados, dispostos de forma a realçar seu aparato. Entrou um homem gordo de terno xadrez que veio num Rolls Royce, acompanhado por um comparsa com uma mala. Ofereceram 1 libra pelo lote. Tive de juntar um capote e meus binóculos Zeiss para obter 2 libras. O ajudante meteu tudo na mala e o gordo me estendeu uma nota de 10 libras e pediu o troco. Há cerca de 10 anos atrás, prosseguiu o inspetor, vieram para Londres muitos refugiados espanhóis, entre os quais um certo Dom Fernando Ferrares com sua esposa e um filho. Eram muito pobres e a mulher estava doente. Anna Rosenberg foi ao quarto onde moravam e perguntou se tinham alguma coisa para vender. Dom Fernando não estava, e sua esposa resolveu desfazer-se de um espetacular chale espanhol, maravilhosamente bordado, o último presente que recebera do marido antes de fugirem da Espanha. Quando Dom Fernando voltou, ficou furioso com a venda e tentou inutilmente recuperar o chale. Quando por fim conseguiu encontrar a compradora de roupas usadas, ela declarou que vendera o chale para uma mulher desconhecida. O espanhol ficou desesperado. 2 meses mais tarde, foi apunhalado na rua e morreu em consequência dos ferimentos. Dali em diante, Anna Rosenberg começou a desfrutar de um luxo muito suspeito. Nos 10 anos que se seguiram sua casa, foi assaltada nada menos do que 8 vezes. 4 dessas tentativas foram frustradas e nada foi roubado. Das outras vezes, entre as perdas, estava sempre um chale qualquer. O inspetor calou-se, mas prosseguiu obedecendo a um gesto de encorajamento de Anthony. 1 semana atrás, Carmen Ferrares, a filha de Dom Fernando, que estava num convento na França, chegou a esse país. Seu primeiro ato foi procurar Anna Rosenberg, em Hampstead. Ali teria havido uma violenta cena entre ela e a velha. Um dos criados ouvia-a ameaçar ao sair. Você vai ver. Esses anos todos ganhou fortunas com ele, mas juro solenemente que no final ele lhe trará má sorte. Não tem nenhum direito a ele e vai chegar o dia em que desejará nunca ter visto o chale das 1000 flores. 3 dias depois, acrescentou o inspetor Carmen Ferrares, desapareceu misteriosamente do hotel em que estava hospedada. Em seu quarto foi encontrado um nome e um endereço, o de Conrad Fleckmann, e também um bilhete de alguém que se dizia antiquário, perguntando-lhe se queria desfazer-se de um chale bordado que estaria em seu poder. O endereço dado no bilhete era falso. Não há dúvida que este chale é o centro do mistério. Ontem de manhã, Conrad Fleckmann foi à casa de Anna Rosenberg. Ficaram a sós mais de 1 hora. E quando ele saiu, a velha foi obrigada a deitar-se. Tão pálida e desfeita ficara com a entrevista.
mas deu ordens para que, se ele viesse procurá-la novamente, deveria ser recebido. A noite passada, ela levantou-se e saiu por volta das 9 horas. Não voltou. Foi encontrada essa manhã na casa ocupada por Conrad Fleckman, com um punhal no coração. No chão, ao seu lado, estava... Quer dar um palpite? O chale? Balbuciou Anthony. O chale das 1000 flores? Algo muito mais horripilante do que isso. Algo que elucidou por completo o mistério que cercava o chale e tornou claro o seu valor. Desculpe-me, acho que é o chefe. Alguém tocara mesmo a campainha. Anthony controlou como pôde a impaciência e esperou a volta do inspetor. Estava tranquilo quanto à sua situação agora. Assim que tirassem as suas impressões digitais, verificariam o engano. E depois, talvez, quem sabe, Carmen telefonaria. O chale das 1000 flores. Que história estranha. O tipo de história que criava um cenário adequado à extraordinária beleza da jovem. Carmen Ferrares. Com um esforço, ele arrancou-se do devaneio. Como estava demorando o inspetor. Levantou-se e abriu a porta. O apartamento estava estranhamente silencioso. Verral teria ido embora? Certamente não sem o avisar. Atravessou o seu quarto. Vazio, assim como o living. Estranhamente vazio. Tinha um aspecto desolado e frio. Deus do céu. Seus objetos esmaltados, a prataria. Atordoado, percorreu o apartamento. Por toda a parte, a mesma coisa. O apartamento fora despojado. Todos os seus objetos de valor, e Anthony tinha o gosto requintado de um colecionador, haviam sido roubados. Com um gemido, o rapaz deixou-se cair numa poltrona com a cabeça entre as mãos. A campainha da porta da frente o despertou. Quando a abriu, deparou com Rogers. "Desculpe-me, senhor", disse o porteiro, "mas aqueles cavalheiros acharam que o senhor poderia estar precisando de alguma coisa." "Que cavalheiros?" "Os seus 2 amigos, senhor. Ajudei-os a empacotar as coisas o melhor que pude. Foi uma sorte eu ter aqueles 2 caixotes lá no porão." Rogers olhou para o chão e acrescentou: "Varri a palha o melhor que pude." "Você empacotou as minhas coisas aqui?" gemeu Anthony. "Sim, senhor. Não era o que o senhor queria?" "Foi o que o cavalheiro alto me disse. Vi que o senhor estava conversando com o outro lá no quarto dos fundos e não quis perturbá-lo." "Eu não estava conversando com ele. Ele é que me estava passando na conversa", retrucou Anthony. "Que os diabos o levem." Rogers tossiu. "Lamento muito que tenha havido essa necessidade." "Que necessidade?" "O senhor precisar vender as suas preciosidades." "Ah, sim, ha. O rapaz deu uma risada sem graça. "Aqueles meus amigos já devem ter ido embora, não?" "Ah, sim, senhor. Já fez algum tempo. Coloquei os caixotes no carro. O cavalheiro alto tornou a subir e logo os 2 desceram correndo e foram embora." "Desculpe-me, senhor. Há alguma coisa errada?" A pergunta de Rogers era cabível. O gemido que Anthony deixara escapar teria preocupado qualquer um. "Está tudo errado, Rogers. Obrigado. Mas posso ver claramente que a culpa não é sua. Agora eu preciso falar ao telefone." 5 minutos depois, Anthony despejava a sua história nos ouvidos atentos do inspetor Driver, que estava sentado à sua frente, com um caderninho de notas. "Pouco simpático esse inspetor", pensou Anthony. "Nada parecido com a minha imagem de um detetive. Diria que é falso. Eis outro exemplo espantoso da superioridade da arte sobre a natureza." Finalmente, Anthony terminou a narrativa. O inspetor fechou o caderninho. "Bem?" indagou o rapaz ansioso.
Claro como o dia, replicou o inspetor. Foi a quadrilha dos Pattersons. Um louro alto, um moreno baixo e uma moça. Tem feito muitos trabalhinhos ultimamente. Uma moça? Sim, de cabelos negros e muito bonita. Funciona como isca, geralmente. Uma jovem espanhola. Ela se faz passar por tal. Na verdade, nasceu em Hampstead. Eu bem que disse que o lugar era revigorante, murmurou Anthony. Sim, está bem claro, repetiu o inspetor, levantando-se para sair. Ela telefonou e engabelou-o com uma história qualquer até sentir que o senhor iria em seu socorro. Foi procurar então a velha Gibson, que costuma ceder por uma boa gorjeta o seu quarto no sobrado a pessoas que receiam encontrar-se em público. Amantes, compreende, não criminosos. O senhor caiu na esparrela, eles o acompanharam, e enquanto um deles o entretinha, o outro arrecadava a mercadoria. São os Pattersons, sem dúvida. É bem o estilo deles. E minhas coisas? Perguntou Anthony ansioso. Faremos o que estiver a nosso alcance, senhor. Mas os Pattersons são invulgarmente espertos. É o que parece, retrucou Anthony com azedume. O inspetor retirou-se. A porta se fechara há apenas alguns instantes quando a campainha tocou. Anthony atendeu e deparou com um garoto portando um embrulho. Encomenda para o senhor. Anthony recebeu-a algo surpreso. Não estava esperando coisa alguma. De volta à sala de estar, cortou o barbante. Era o jogo para licor. Droga! Explodiu o rapaz. Então percebeu no fundo de um dos cálices uma delicada e minúscula rosa artificial. Seu pensamento voltou ao quarto do sobrado da rua Kirk. Gosto de você. Sim, eu gosto de você. Não se esqueça disso. Aconteça o que acontecer. Será que ela... Anthony refriou-se com energia. Nada disso, meu amigo, advertiu a si mesmo. Seu olhar bateu na máquina de escrever. Dirigiu-se à escrivaninha e sentou-se com uma expressão determinada. O mistério do segundo pepino. Seu rosto adquiriu novamente um ar sonhador. O xale das 1000 flores. O que teria sido encontrado no chão ao lado do cadáver? Qual seria a coisa horripilante que explicava todo o mistério? Na verdade, nada. Tratava-se apenas de uma invencionice para captar a sua atenção, e o narrador empregara o velho truque das 1001 noites, interrompendo a narrativa no ponto mais emocionante. Mas não poderia existir um objeto que explicasse todo o mistério? Não poderia. Provavelmente, se alguém se aplicasse a fundo ao problema. Anthony puxou com decisão a folha de papel da máquina e colocou uma nova. Resolutamente começou a bater um novo título. O mistério do xale espanhol. Contemplou as palavras em silêncio por alguns instantes e então começou a bater com rapidez. Obrigado por ouvir esta história até o final. Inscreva-se no canal, conto até você dormir. E conte nos comentários qual conto de Agatha Christie você gostaria de ouvir na próxima vez. Boa noite e até o próximo mistério.